O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então, fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento e algum dos seus três amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz, um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você não se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira. Despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra. E a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente, apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros completamente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento e algum dos seus três amigos que aparecem inicialmente aqui
trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi. Foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz. Um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você não se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira. Despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros completamente, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então, fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento, e algum dos seus 3 amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi. Foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz. Um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor?
mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você não se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira. Despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros completamente, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então, fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento, e algum dos seus 3 amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi. Foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz, um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria?
O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você não se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira. Despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros completamente, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento e algum dos seus 3 amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz, um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você não se deixa levar pelo coração e porque esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira. Despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher?
Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros completamente os Gênesis, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento e algum dos seus 3 amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi. Foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz. Um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você não se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz.
ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Bom, então esse é o capítulo 15 do livro de Jó. Eu estou nesse canal construindo uma playlist com todos os capítulos da Bíblia, vídeo a vídeo, e eu já fiz isso, já consegui concluir dessa maneira, compartilhando por aqui os livros de completamente os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó também. Próximo vídeo, então, capítulo 16, e eu fico por aqui, vídeo anterior, capítulo 14. O capítulo número 15 do livro de Jó trata sobre a resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó, ao que Jó havia dito anteriormente nos capítulos 12, 13 e 14. Então, na verdade, o livro de Jó é um grande diálogo entre Jó e seus amigos. Então fica nessa, Jó se justifica, apresenta algum argumento, e algum dos seus 3 amigos que aparecem inicialmente aqui trazem sua resposta. Ele já apareceu no capítulo de Jó, lá nos capítulos anteriores, deixa eu ver se eu encontro qual foi o capítulo 4, né? E no capítulo... só no capítulo 4 mesmo. Então vamos lá. Elifaz, um capítulo bastante extenso esse aqui. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, está se referindo a Jó. O seu pecado motiva a sua boca, você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você de nós? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o teu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você não se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e incorrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada e fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura
e a cintura estufada de carne habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas.